Fala, gás nobre, dá uma olhada nessa questão. Sempre que uma substância muda de fase de agregação, a temperatura permanece constante, enquanto a mudança se processa, desde que a pressão permaneça constante. O gráfico abaixo representa a mudança de fase de agregação de uma substância pura com o passar do tempo, quando aquecido sob pressão constante. Tomando-se como base o gráfico, analise as seguintes afirmativas. Item 1. Entre 0 e 19 graus, a substância X encontra-se na fase sólida. Vamos lá, gás nobre. O que é o primeiro passo que a gente tem que fazer é realmente identificar os patamares onde acontecem as mudanças de estados. Só assim a gente vai conseguir definir o que está acontecendo. Nós temos aqui dois lugares nesse gráfico, né, que nós temos aí um patamar constante, como é uma substância pura, nós podemos dizer que aqui está acontecendo mudança de fase. Como são dois lugares, aqui só pode ser o ponto de fusão e esse maior só pode ser o ponto de ebulição. Então, antes do ponto de fusão, nós temos o estado sólido. Entre o ponto de fusão e o ponto de ebulição, nós temos o estado líquido. E depois do ponto de ebulição, nós temos o estado gasoso, correto? De 0 a 19 graus, né? Aqui a temperatura está no eixo Y. Então, está aqui, ó, de 0 a 19, essa substância está no estado sólido, correto, né, gás nobre? Aqui, quando chega no 20, ele começa a sofrer o quê? Uma mudança de fase. Então, de 0 a 19, ele está, assim, no estado sólido, ok. Item 2, de intervalo de 2 a 4 minutos, corresponde à condensação da substância X. Olha só, gás nobre, de 2 a 4 minutos é justamente o ponto de fusão. E o que acontece no ponto de fusão? A passagem do estado sólido para o estado líquido. Nesse momento, coexistem, né? Existem ao mesmo tempo a substância X no estado sólido e a substância X no estado líquido. Então, aqui está rolando a fusão e não a condensação, falso. Item 3, a temperatura de 60 graus corresponde à temperatura de ebulição da substância X. Olha, o segundo patamar, de fato, está ligado aqui a 60 graus, correto, né? A temperatura onde entra em ebulição. Item 4, no intervalo de 40 a 50 graus, a substância encontra-se na fase líquida. Então, entre 40 e 50, de fato, está aqui, ó, nessa parte do gráfico, que é onde a substância está na fase líquida. Correto também? Então, nós temos item 1, 3 e 4, que é a nossa letra E de égua.